Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema informatização e economia. A presença do governo federal na internet, com a informatização de centenas de procedimentos, garante agilidade à atividade econômica. Com menos papéis, carimbos ou longas filas em bancos, portos e aeroportos, a prestação do serviço torna-se menos burocrática, o que impacta positivamente um dos aspectos mais criticados pelo setor produtivo, o chamado custo Brasil. De quebra, a otimização dos processos traz outro benefício: o tempo, cada vez mais escasso nos dias de hoje. Para nos falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcos Mazzoni, que é o diretor-presidente do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Beto, esse convite. Sempre muito gostoso da gente poder conversar sobre esses temas. Bom, nós temos aqui uma necessidade de conhecer imediatamente o estágio atual, ou seja, onde o Estado brasileiro já conseguiu um nível de informatização e onde estamos parados hoje na vida moderna. Ou seja, o que a gente já conquistou e o que estamos pretendendo avançar. Bom, o Estado brasileiro, ele é um exemplo hoje de uso da informatização, especialmente na gestão tributária, a gestão fiscal do país, tanto das arrecadações, das entradas de recursos, quanto todo o controle de saída. Nós somos dos raros países que têm uma conta única através do sistema chamado CIAF. Quer dizer, nós conseguimos controlar toda a saída de recursos da União através de um único sistema. Nós temos um sistema de convênios, que também é uma novidade mundial, em que todas as relações, então, de despesas não originárias do Estado brasileiro podem chegar nos seus destinos para ONGs, hospitais, prefeituras, né, estados, as despesas que são por projetos, acontecendo através desse sistema que é o Siconv. Então, são exemplos que nós estamos na modernidade no que diz respeito ao controle. A nossa arrecadação, o imposto de renda à pessoa física, por exemplo, ele é todo automatizado, todo pela internet. São 28 milhões de contribuintes que antes tinham que buscar um livrinho nas livrarias, né? Nós somos desse tempo. Né? Imagina quantas árvores foram gastas, porque a gente não usava um livrinho só, né? A gente ia lá, buscava um para fazer rascunho, outro para entregar. Hoje a gente faz isso tudo eletronicamente, não precisa mais ver o horário da rede bancária, a gente entrega até a meia-noite da casa da gente. Então são agilidades que chegaram na vida, no cotidiano do cidadão brasileiro. A mesma relação acontece com as empresas, né? Nós temos uma relação altamente informatizada, tanto de notas fiscais eletrônicas, escrituração eletrônica. Então estamos avançando em muito nessa relação Estado-empresas, também na questão tributária. E, além disso, nós temos prestações de serviço importantes no que diz respeito ao comércio exterior, toda a nossa relação hoje de importação e exportação de mercadorias e de serviços, que é uma novidade mundial. De mercadorias outros países já têm, né? Mas nós somos dos primeiros a ter. E agora, de serviços, somos o primeiro país a controlar tudo que diz respeito ao comércio exterior em serviços através de sistemas únicos de informação. Todas as guias, as autorizações, se aquilo é possível, não é possível, se há restrições legais ou restrições, inclusive, internacionais sobre algum tipo de medicamento, equipamento. Então, tudo isso é feito eletronicamente, de uma forma muito mais rápida. E colocamos no ar esse ano o portal aonde essas mais diferentes relações que aconteciam com o Estado brasileiro, ele pode fazer num lugar só. Então, ele enxerga as suas autorizações. Antigamente, Beto, as pessoas tinham que ir numa parede e enxergar onde é que estava trancado o seu pedido de autorização de importação. Hoje ele faz isso tudo pela internet. Da própria Então, casa dele. Da própria casa, do seu escritório. Então, as nossas relações, elas são muito positivas. Eu vou te dar mais um exemplo que eu considero muito importante e único também. Os nossos 200 consulados no Brasil, o consulado fora do país, ele tem uma função quase que de um cartório. Ele é um cartório. Todos os registros de nascimento acontecem nesse cartório. Os nossos 200 consulados hoje se relacionam diretamente via internet aqui com Brasília. Então, nós sabemos todas as operações que estão acontecendo com brasileiros no mundo inteiro e podemos, inclusive, emitir um passaporte perdido, né, lá no país onde esse cidadão está
onde está passando. Ou os nossos milhares de brasileiros que vivem no exterior podem ter um serviço em tempo real do Estado brasileiro. Então, a gente procurou modernizar todas essas relações, estamos muito bem situados, né, no que diz respeito à gestão, à questão interna e administrativa do Estado brasileiro e na prestação de serviço. O caso da Previdência também é um belo exemplo da inversão, inclusive, de prova, graças à informatização. Hoje, o Estado se compromete a fazer a prova e não mais a necessidade do cidadão que busca uma aposentadoria, porque há uma informatização muito importante, muito bem estruturada na Previdência Social brasileira. É claro que muitos espaços precisam ser evoluídos. Né? O espaço, por exemplo, dos serviços prestados em conjunto. Educação não é uma prestação de serviço feita pela União de forma direta em todos os níveis. Certo. Saúde é compartilhado. Então, nós temos diferentes situações, ora mais moderno, ora menos moderno. Então, também há uma necessidade de uma integração melhor nos processos para que a gente possa qualificar essa prestação de serviço. Iniciamos um trabalho importante no ano de 2014, que foi na área de segurança pública. Também é uma atividade executada diretamente por estados, mas nós criamos o chamado Sinesp, que é um Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, para que a gente possa unificar políticas, unificar inclusive dados estatísticos, que muitos estados tratavam de forma diferenciada, para que a União possa, através de grandes programas, passar recursos, inclusive, para estados e municípios e unificando uma política nacional de segurança. Esse é o esforço que nós estamos nesse momento, aumentando o nível de informatização nos ambientes compartilhados, de prestação de serviços compartilhados, e é claro que a gente sabe que ainda tem muito o que fazer nessa área. Nós temos uma lembrança aqui, principalmente quem é da área do jornalismo econômico, que a gente falava, era um jargão praticamente, para cada real que é arrecadado, há um real que é sonegado, por meio de vários expedientes, mas geralmente expedientes da fraude. Nesse caso, a presença eletrônica do Estado na arrecadação, na situação tributária, no mundo tributário, ele reduz a fraude, por exemplo, em relação à atividade previdenciária, que nós sabemos que também é um ponto muito frágil e que permite a ação criminosa organizada, fraudando aquilo que vai resultar em prejuízo dos cofres públicos via Previdência? Claro, esse é um elemento importante, porque na medida em que a gente consegue se fazer presente, que o Estado se faz presente através do uso de tecnologias, essa presença ela é muito mais universalizada do que depender do fiscal. Né? Então, quando nós cruzamos sistemas de informação, quando a informação que vai para a Previdência ela é cruzada com a informação da RAIS, por exemplo, que vai para o sistema tributário. Então, quando eu sei que aquela informação de fonte de rendimento de uma pessoa que consolida o seu direito de previdência, também é cruzado com o imposto de renda dessa pessoa jurídica, eu sei que aquela pessoa jurídica realmente pagou o tributo sobre aquilo, eu estou diminuindo uma possibilidade de fraudes. Então, toda vez que nós cruzamos, e por isso que a nossa malha, ela é uma malha que cruza mais de 180 bases de dados, né, de realizações, vamos chamar assim, no mundo da economia. Quando nós cruzamos as informações, nós podemos identificar ou desvios, que é uma das fontes, né, como tu citaste, da sonegação, ou erros, que também acontece no mundo tributário. Nem toda falta de ingresso é por um desvio do cidadão, do contribuinte, pode ser um equívoco. Então, nós conseguimos atuar também em cima desses equívocos, devolvendo para o contribuinte a possibilidade dele corrigir esse equívoco. E isso se faz de forma muito intensa com tecnologia de informação. E hoje o Brasil é um grande exemplo de administração tributária e também de previdenciária, da receita previdenciária, no que diz respeito ao uso das tecnologias para diminuição de fraude e essa segurança do nosso contribuinte de que nós estamos atentos a todos os aspectos que envolvem no seu entorno, inclusive redes sociais. Isso é uma novidade, né? Na medida em que as pessoas têm uma relação extremamente organizada e profissional com o Estado, mas elas vivem hoje no mundo eletrônico também. E essas informações são verificadas também, são cruzadas, são fontes de informação para sabermos, por exemplo, que uma pessoa que tem uma aposentadoria em invalidez, se ela está velejando
né, na costa brasileira. Então, é o uso da tecnologia que dá essa transparência ao Estado, mas também dá transparência ao contribuinte, ao cidadão, né, e isso permite um conhecimento maior. Quando nós falamos em transparência da gestão, nós queremos que o contribuinte, que o cidadão especialmente, enxergue o Estado, conheça o seu Estado, né, e possa identificar elementos de desvio do seu Estado. Quando a gente fala de transparência do cidadão, evidentemente que essa contrapartida também se faz verdade. Por exemplo, uma coisa é quando o Estado tem capacidade de fiscalizar qualquer sonegação, qualquer ilícito através do cruzamento de dados. Mas e de lá para cá é uma coisa, e daqui para lá? Quando o cidadão consegue perceber também, via a presença eletrônica na sociedade, organizada pelo Estado, que é o CERP, que há insuficiente informação, obscuridade, ou mesmo informação negada por parte do Estado. Também é possível? Também é possível. O próprio, mais uma vez, o CIAF é um exemplo disso. Se nós temos contas únicas, é possível que o cidadão saiba o quanto o Estado brasileiro gasta com um determinado item. Merenda escolar. Merenda escolar, ele pode entrar no sistema do CIAF, porque toda a despesa que o MEC tem aglutinada em merenda escolar vai para uma conta única, vai para um registro único dessa despesa. Para te dar um exemplo, países vizinhos aqui, como o Uruguai, tem mais de 2.000 contas. Ele vai ter que procurar onde essas contas se encontram. O Paraguai, 40.000 contas. Então, é muito mais difícil uma pesquisa do que a gente ter a garantia de que aquele item está ali. Então, se o Estado gastou, está naquele item, ele pode verificar e pode fazer cruzamentos através de um conjunto de informações que também colocamos à disposição, chamado Dados Abertos. É um projeto do Ministério do Planejamento, que não só isso gera a possibilidade de acompanhar o Estado, até mesmo para pesquisadores saber fazer outros cálculos, por exemplo, da eficiência do gasto público, porque nem sempre o gasto é mal feito por uma questão de índole, pode ser um equívoco. Então, também trabalhar a eficiência do gasto público, trabalhar novas soluções, inclusive, que geram valores econômicos para o mercado, né, de informações de quais as empresas ou qual ramo de empresas de maior eficiência, onde há maior carência porque tem demanda e não tem atendimento. Tudo isso são informações que podem retornar para a sociedade e gerar, inclusive, uma economia para a própria sociedade. O governo da Inglaterra, ele fez um lançamento de informações agora, que no seu primeiro lançamento de informações, que é um mesmo conceito de dados abertos que nós colocamos, eles descobriram que na forma de prescrever alguns medicamentos, poderia se economizar se esses equipamentos fossem comprados de uma outra forma. Isso deu uma economia de 200 milhões de libras para o Estado inglês naquele momento, naquele ano, no caso o ano que está em curso. Foi descoberto via informatização. E externa ao governo. Externa ao governo. Então, o oferecimento de dados para pesquisadores, para universidades ou até mesmo para interessados, de maneira geral, também permite que esses dados possam ser cruzados e gerar políticas que venham trazer economia direta para o Estado, além de serviços para o cidadão. Quando nós lançamos o acompanhamento do imposto de renda via celulares e fomos registrar nas lojas, que a gente é obrigado a registrar tanto, né, num tipo de sistema operacional, no outro tipo de sistema operacional, nós descobrimos que já existiam outros. E alguns vendiam porque tinham informações adicionais, tinham alertas que nós não fazemos. Então, também é possível, com essa interação com a sociedade, gerar uma economia paralela aos serviços do próprio Estado brasileiro. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o diretor-presidente do CERP, Marcos Mazzoni, sobre o tema informatização e economia. Vamos fazer uma pequena pausa, mas já voltamos com a Agenda Econômica. Continue com a gente.